vamos nos preparar para o trabalho da noite, asserenando os nossos pensamentos, buscando sempre centrar o pensamento na música ao fundo, pois que a música nos eleva. Jesus, Mestre de amor, aqui estamos, Senhor, felizes, porque estamos chegando ao final de mais um ano, em que, nesta casa, podemos trabalhar. Agradecemos todo o apoio recebido e pedimos que esse apoio continue nos sendo dado. Na noite de hoje, em especial, para o palestrante, nosso querido irmão, companheiro desta casa, Marcos, trazendo-nos mais um ensinamento teu, Senhor, nas tuas lições. Que ele, apoiado pela equipe desta casa, possa serenamente atingir os corações de cada um de nós. E que possamos atender também aos nossos irmãos que vivem no mundo espiritual e para cá vêm ter, para, assim como nós, beber desse ensinamento. Assim, Senhor, com a tua permissão, abrimos a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. Sim, sim. Então, a palavra está com Marcos. Desligar isso aqui. Sete partes. Isso aqui. Ah, assim de tudo. Fica muito escuro assim, não? Não. Boa noite. Então, aqui estou para fazermos algumas reflexões, certo? Não sei se recordo, eu falava na última palestra, foi minha primeira sobre o Evangelho, da responsabilidade que é estar aqui na frente e buscando nos dar pistas de reflexões para entendermos as mensagens do Mestre. E eu fiquei de lá para cá pensando bastante por que eu falei isso e por que isso vinha, de certa forma, mexendo comigo. E vem bastante informações. E é lógico que a responsabilidade em si de estar aqui, né, já é significativo, né? Todos nós passamos por um processo de aprovação nos grupos que a gente vive, né? Ao mesmo tempo, falar do Evangelho é algo realmente importantíssimo, mas eu sentia que faltava alguma coisa ainda. E num dos estudos que eu participo, foi feito um comentário que Emmanuel, né, que todos conhecem, né, que é o espírito, talvez o principal, né, mentor, através do Chico Xavier, que trouxe as mensagens para nós espíritas, principalmente, né, um espírito bastante iluminado. E alguém citou que numa das obras Boa Nova, Emmanuel tinha dito que o Ocidente não havia se cristianizado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a perceber, por isso que está aquela minha inquietação. E fui ver realmente, né? Há essa afirmação de Emmanuel, e nesse livro, O Boa Nova, que é pelo Espírito Humberto de Campos, num dos capítulos, Emmanuel, falando de uma pleiade de espíritos, faz essa afirmação.
E mais adiante, em outras duas obras, Caminho, Verdade e Vida e A Caminho da Luz, ele diz que o Ocidente não se cristianizou verdadeiramente. Ele afirma, Emmanuel, né, que muitas vezes os valores cristãos foram adaptados superficialmente sem uma vivência integral do Evangelho. Isso é muito sério, né? Eu comecei a perceber por que eu estava tão inquieto e o porquê da minha responsabilidade e de qualquer um que vem falar do Evangelho. Porque tem aos montes. Cada dia aparece popstar, podcast, falando de Jesus e dando 1000 maneiras de você enriquecer através de Jesus. Enfim, a teologia da prosperidade de várias igrejas pentecostais. Enfim, todas as matizes cristãs vinculam muito Jesus ao sucesso profissional, ao sucesso financeiro, ao poder. Só que tem um detalhe. Emmanuel não está falando para os outros cristãos. Está falando para um pequeno grupo de cristãos que somos nós espíritas. Porque as obras, as interpretações de Emmanuel não é para os espíritas necessariamente, mas quem as lê? Né? Os espíritos. Os espíritas. E a gente sabe que tem os não espíritas declarados que gostam de estudar as obras, né? Mas não são assumidamente espíritas, né? São católicos ou de outras denominações que também gostam da nossa bibliografia. Eu fui buscar um número, hoje a população mundial passa dos 8 bilhões, né? No passado apareceu 8 bilhões e 73 milhões. De cristãos são 2 bilhões e 600 milhões, ou seja, dá exatamente um terço, 33%, que é bom de matemática aí, 33% de cristãos no mundo. Então, um terço da humanidade é cristão. Desse total, somos apenas 13 milhões de espíritas. E desses 13, tem 3 milhões e 800 no Brasil. Então, nós somos um terço dos espíritas do mundo, nós brasileiros. Uhum. Então, você vê, no universo de 2 bilhões e 600 milhões de cristãos, das mais variadas matizes, né? Cada dia tem uma nova na esquina. Nós estamos nesse meio. E Emmanuel nos alerta para quê? Que nós do Ocidente não entendemos a verdadeira mensagem de Jesus. É isso que ele fala. Se fosse o Marcos aqui, né? Eu fui fazer um retiro, né? Na minha Floresta das Araucárias, fui lá meditar. E me veio, né, talvez uma intuição, e isso poderia ser, por que não, né? Todos nós aqui somos intuídos, não é? Todos nós aqui temos o dom, desde que a gente... Eu estou percebendo que é muito mais o treinamento de nós conseguirmos o processo de meditação e silenciar os pensamentos, de ouvir, do que a gente ser mais ou menos iluminado. É um treinamento. Mas eu não estou nessa fase ainda. Então, mas não fui eu que falou. Não foi eu quem disse. Foi Emmanuel. É um espírito de gerações, gerações, encarnações, que ditou quantas obras? Eu não fui buscar esse número, mas são dezenas, né? Dezenas de obras, né? Uhum. E por mais que a gente estude Emmanuel, e quanto mais ele elucida a necessidade do nosso aprimoramento moral, ele faz esse alerta, né? E aí, o que nós vamos fazer com esse alerta? Nós vamos fazer de conta que ele foi numa passagem de 3 obras, que ele disse isso e vamos deixar de lado, ou realmente a gente precisa fazer essa busca interior, né? De sentirmos se nós estamos conectados com Cristo. E qual Cristo nós estamos conectados? Eu tenho um grupo de amigos espiritualistas, a gente conversa muito, e eles citam lá, eu disse para a Clarice do dia o nome, eu me esqueci.
que dizem que o Jesus ele não trabalhava com madeiras e fazia utensílios domésticos para vender, para arrecadar dinheiro, né? Que é um dos indicativos históricos de Jesus fazia isso, né? Quando ele sai nos últimos 3 anos para iniciar o processo da obra dele, né? Não, eles dizem que Jesus ele mexia com ouro, pedras preciosas, era rico, milionário. Porque quem acredita em Jesus não pode acreditar num simples carpinteiro. Tem que ser alguém rico, milionário. Entende? Como é que... Tudo é atrelado a um Jesus irreal. Um Jesus que não é isso, concretamente. Eu tenho mais do que certeza. Não precisa nem Emmanuel me dizer. Basta você ler o Evangelho. Ou a gente lê o Evangelho ou não lê o Evangelho. Né? Então, a gente de fato tem que buscar isso. E eu me lembrava assim, né? Falei, já faz um bom tempo que eu deixei de seguir o catolicismo, porque me incomodava aquela forma que nós somos colocados e de cair naquela mesmice, naquela rotina, nas verdades concretas e inquestionáveis, não é? Tais dogmas, né? Mas eu também não posso cair no espiritismo e começar a cair também numa rotina, né? De melhorar um pouquinho e fazer as coisas sem me abalar. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, acabando, depois de 3 anos, que é uma coletânea de todas as obras que Emmanuel cita Mateus. E você vai ver que ele repete, vira e mexe. A gente está estudando um versículo. O que Mateus fala? Desculpa. O que Emmanuel fala lendo Mateus? Se você não está se abalando, não está se questionando com essa passagem de Jesus, tem alguma coisa errada. Ele fala e repete. Se você não se sente incomodado, tem alguma coisa errada. É Emmanuel que diz, não é Marcos. Porque, de fato, a gente vive vindo aqui na Casa Espírita, indo em grandes palestras, em grandes conferências, e diz que nós estamos realmente, todo mundo fala, nós estamos num planeta de provas, expiações, e somos o quê? Deficitários, né? Nós estamos em processo de aprendizagem. É isso mesmo. Se estamos nessa condição, e se a gente, ao ler o Evangelho, não consegue se sacudir, dizer, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu estou, os meus limites, as minhas sombras, é aqui. Aonde que a gente vai buscar? A gente vai, dentro da doutrina espírita, cada vez que você vai na Conferência Espírita do Paraná, você fica um louco, porque tem mais de 100, 200 obras novas. Pode ter milhões, e obras lindíssimas. Mas qual é o grande valor ali? Qual delas? O Evangelho. Uhum. Então não adianta a gente ler um monte de obras, decorar, mesmo as obras básicas, mesmo as 5 obras do Espiritismo. Antes dessas obras está o Evangelho. E se a gente não entender esse Evangelho, nós estamos perdendo tempo. Perder tempo é uma forma um pouco rigorosa de dizer. Mas nós estamos dando uns passinhos muito pequenininhos, né? Estamos dando uns passos muito pequenos. E Jesus, ele veio para dizer que a gente... Eu vou passar já o outro versículo que diz que nós temos que ser discípulos dele. Né? Uhum. Temos que ser discípulos. Não é qualquer um. Temos que ser discípulos. Então, passada essa primeira parte, a ideia hoje é estar um pouco mais leve e a gente tá mais um bate-papo, né? Tá certo. A boca já está seca. Então, vamos a ler. Mapinha. Hoje eu não tive a ajuda da minha assistente. Estamos vendo que os slides estão bem pobrezinhos, né? Eu não aprendi o Canva bem ainda. Mas esse é o tema da palestra. Esse versículo
É o finalzinho do capítulo 16, são 33 versículos. Esse é a última frase, é o último versículo, né? Que vai dizer: terdes paz em mim, no mundo tereis tribulações. Mas tendes coragem, eu venci o mundo. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. A outra tradução, qual é mesmo? Agora fugiu, mas eu já vou dizer. Agora, só para a gente contextualizar um pouco, vamos nos situar historicamente. Então, tirando o discurso do monte, né? O Sermão da Montanha, vamos falar do discurso do monte, me parece que pega o Evangelho de Mateus, ali no discurso da montanha, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, bem-aventurados. E parece que esse capítulo aqui, de João 15,16, a gente entendeu esse capítulo 15,16 e a bem-aventurança, não precisa mais nada, assim, é incrível. Aqui Jesus, ele está lá em Jerusalém, né? Eles vão lá para celebrar a Páscoa, e essa aí é a última ceia. Ele está tendo a última conversa com os apóstolos. Então ele termina ali onde ele fala de Judas, né? Que infelizmente Judas vai sucumbir, né? Não vai ser forte o suficiente para resistir ao mal, vai entregá-lo, né? Lava os pés dos apóstolos. É linda essa passagem, né? E tem todo onde ele fala, volta a falar que o mais importante é o amor, amai-vos uns aos outros. É fantástico esse capítulo 18, 36, 16, 33. Aqui está o mapa, na verdade hoje a gente não vai... Lembra que a gente... Uma dos indicativos para a gente estudar o Evangelho é tentar sempre situar de onde Jesus veio, para onde ele ia, né? E a gente mentalizar ele no meio das tamareiras, né? Dos oásis, do Rio Jordão. Eu estava aqui, né? Em Jerusalém. Ele circulou por tudo, sempre a pé, e vendo The Chosen, é incrível que você está ali, eles caminham o tempo inteiro, né? Aí passam carruagens romanas, passam carruagens do rei Herodes, e Jesus não pega Uber, não pega, né, carruagem, não, por favor, eu sou o filho e eu podia estar andando da melhor carruagem, macia, não, tá lá suado, para lá e para cá, falando com as pessoas e agregando, né? É incrível, assim, esse lado humano aí. Então, é isso que eu... Então, no João, um capítulo antes, João 15, certo? Nós estamos no 16, vamos voltar para o 15. Olha só, aqui valeria uma outra palestra só disso. É que a gente vai lendo e você vai ficando... E agora? Tem que falar isso também, né? Então, vamos lá. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedir... Eu pedi e recebereis. Uhum. Aqui é a grande transição, né? Aqui é a grande missão de Jesus, me parece. Ele pega as leis divinas, né? Que veio até a encarnação dele, os 10 mandamentos, em todo o Antigo Testamento, e ele vem atualizar para nós. Diz, olha, as leis são essas, mas precisa ter uns ajustes ali, né? Acima de tudo, não é dente por dente, é amor por amor, né? Foi uma revolução, uma transição gigantesca, né? Não foi uma transiçãozinha, não. Então ele fala, né? O que ele ouviu do pai, ele veio agora trazer a nova
interpretação. As leis são outras. Vocês estão no outro patamar, vocês têm que dar esse passo. Vocês têm que amar mesmo, vocês têm que ser caridosos. Tem que se preocupar um com o outro. Não é? Então, essa passagem aqui, quando eu fui ver o artigo anterior, o capítulo anterior, não tinha como deixar de falar disso. Mas esse a gente volta. Aqui é o finalzinho, então, do capítulo 16, os últimos versículos, né? A gente viu o 33, vamos voltar para o final só para a gente se situar um pouco melhor. Seus discípulos lhe dizem: eis que agora falas claramente, sem figuras. Porque mesmo que Jesus sempre fala em parábolas, né? Agora vemos que sabe tudo e não tem necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus responde: credes agora? Eis que chega a hora. E ela chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, e o Pai está comigo. Aí vem o último versículo, que é o tema da palestra, né? Que veio trazer a paz, que tenhamos a outra tradução, é bom ânimo. Então, você vai encontrar aqui na Bíblia coragem, que é o mesmo sentido, né? E na tradução do Haroldo, por exemplo, bom ânimo. Coragem, bom ânimo. E é o que é a síntese da doutrina espírita. É isso, né? A gente se apegar a Jesus para conseguirmos, diante das vicissitudes da vida, né? Que a gente... Olha que são vicissitudes, hein? Desde o momento que a gente está na barriga da mãe, dessa vida, eu tô falando, lógico. Até a gente chegar, eu nos 59, beirando o sexagenário, né? Tudo que a gente passa, e às vezes você quer jogar toalha, né? Não é para mim, isso é demais, vou para outro rumo. Não sei se alguém já pensou nisso, eu pensei muitas vezes, muitas vezes, né? E aí você tem que buscar esse sentido. Qual é o sentido? Que Jesus trouxe para a gente, né? Então, tudo que ele fez, falou, exemplificou, foi para nos ensinar que realmente a gente tem que enfrentar as dificuldades. Se a gente parar hoje, é meio de ficar maluco, né? Eu fui buscar alguns dados rápidos. E você fala assim, como enfrentar o mundo que a gente vive? Se fala em 120 conflitos armados, né? Cada dia se morre 25 mil pessoas decorrendo da guerra, todo dia. Criança, escola bombardeada. Fala assim, 500 milhões de desalojados, né? Refugiados, têm que sair da sua terra para ir para outro canto. E a gente, parece que nós tomamos uma anestesia, né? Tem a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, Israel, Palestina. A África está cheia de conflitos. O Oriente está cheio, 120. Né? Fala-se que por ano falta comida, né? É guerra, é guerra mesmo. Né? As crianças morrem da escola, não tem mais escola. Então você começa a pensar nisso e fala, meu Deus, né? E aí? Aí vem tudo que Jesus passou, toda a incompreensão que ele teve, né? Ele fez de tudo para que as pessoas entendessem. Não entenderam, não é hora ainda de você estar aqui. Isso foi não é hora. Você está perturbando o ambiente, está perturbando a sociedade, né? E ele insistiu mansamente, porque ele sabia que tinha que deixar um exemplo, que a gente se apegasse nisso, na força e na ligação que ele fala, né, dele com o Pai.
E que nós também, nós com o Criador. Nós com o Criador. Jesus é o intermediário, né? Então, quando ele fala que ele voltaria ao Pai nessa conversa com os apóstolos, quando os apóstolos dizem aqui que agora sim eles estão entendendo porque ele não precisa mais falar de formas de... Qual a palavra que ele usa ali? De figuras, né? Não precisa mais usar figuras, ilustrações. Porque Jesus fala claramente que ele veio de Deus, iria voltar para Deus, e ele seria o caminho para nós irmos a Deus. Aí os apóstolos abriram os olhos. Foi ali. Então... Aí onde eles dizem, né? Aqui que eles dizem? Aqui, mais abaixo, né? Que eles entenderam completamente ali nessa conversa, nessa última conversa. Você veio de Deus, você é o Messias. Abriu né? Porque até então, os apóstolos viviam perguntando tudo, né? Uns perguntavam se eu sentar à direita dele, se eu sentar à esquerda, se é seu preferido. Era recorrente. Mas o que você está falando? Duvidavam realmente se ele... né? Por tudo que ele tinha feito, várias curas, milagres, né? Mas ainda se duvidava. Uns achavam ainda que ele tinha que ser o revolucionário lá em termos materiais, né? Do exército e tal. Mas daqui para frente não. Perceberam que ele era o Messias. E que nós tínhamos a pegar a ele para conseguirmos voltar ao Pai, de onde a gente veio. Do Criador, não é? Alguém nos criou e a gente vai fazer o processo de volta. Eu não tenho dúvida que nós estamos aqui apenas para saber fazer o caminho de volta. Como a gente se conecta com esse Deus? Está aqui, né? A gente tem que insistir nisso. Quando eu digo a gente, eu estou falando de... Gente, vocês me desculpem, eu estou falando eu mesmo, né? Eu tenho que fazer esse processo. Eu sei que não é outro, eu tenho toda certeza, né? Faz quem quer, é óbvio. Né? Mas Jesus deixou muito claro, né? Agora, não sendo repetitivo, vou chamar essa Maria aqui. Voltamos ao início da reflexão, né? Nós não entendemos, Emmanuel disse. Então eu fico pensando, Mário, o que você não entendeu? E está falando para 2 bilhões e 600? Tá. Mas eu sou um desses 2 bilhões e 6 milhões. Eu sou um. Não, mas é 2 bilhões, quem sou eu? Não, sou um. Mas o que eu não entendi, então? É Emmanuel falando, né? Eu gostaria, assim, de falar de 2 figuras agora. E que a gente se comparar ao Cristo é um pouco complexo, não é? Por mais que ele diz, por mais de uma vez, que se nós nos dedicássemos, se a gente crescesse moralmente, enfim, se a gente se aperfeiçoasse, se a gente buscasse a Deus, a gente iria fazer coisas até mais do que ele fez, não foi? Mas vamos deixar essa conversa um pouco para frente, né? 2 figuras que inspiram toda a cristandade, e nós também espíritas, e que me parece que é o nosso papel, né? Na sociedade que a gente vive, e são 2 figuras incríveis, né? Que é Maria de Nazaré e João Batista. Não desmerecendo o nosso querido José, né? Coitado, ele sempre fica... Mas vamos deixar o José numa outra palestra, né? Mas a figura de Maria, que é incrível, né? Por mais que a gente não tenha aquela idolatria, adoração por ela, como nossos irmãos católicos têm, mas os espíritos têm uma admiração incrível, né? Todos os espíritas, assim, os expoentes, fazem questão de elucidar a figura de Maria. Todos. O Chico Xavier vivia falando da força dela, da luz, né? E quem foi ela? Ela foi
a pessoa mais importante de possibilitar a vinda do Messias, né, no seu ventre, e se resignou a vida inteira, né, sabendo da missão dele, sofreu muito como mãe, né, mas cumpriu a missão dela, de estar ao lado de Jesus, não foi? E de ser um grande exemplo para nós, né? Da gente se apegar a ela, no sentido de crescimento espiritual, de força, de poder, com toda essa energia que ela nos traz e que ela emanava aos apóstolos e todos ali que cercavam o grupo de Jesus, a gente tem ela como nossa mentora, assim, né? Nossa protetora. Eu gosto muito de até quem que usava o termo Maria Santíssima? Era o Chico, né? Era, né? Maria Santíssima, né? Maria de Nazaré, Maria Santíssima, que é alguém que está nos ali, nos acamentando, que está nos dando forças. Como se sabe, né? Ela tem uma atuação incrível na busca de espíritos que estão em sofrimento total, no umbral, né? Ela e as legiões, né, que vão socorrer os nossos irmãos. Então, é alguém que a gente tem que buscar inspiração do que ela fez em vida, encarnada, e do que ela representa ainda hoje. Todo o trabalho incessante dela na busca de recuperar, né? De ser a ponte para quem se arrepende e busca a luz, né? Então é incrível, assim. Até os nossos irmãos muçulmanos têm uma grande admiração por ela, né? São muçulmanos, né? Não são cristãos, mas Maria, para eles, é uma grande mulher, um grande ser, né? Tanto que lá em Éfeso, se acredita que Maria, na Turquia, né? Que Maria tenha vivido nos últimos tempos com o apóstolo João, e vai milhões de pessoas, inclusive muitos muçulmanos vão visitar esse local, né, de peregrinação e tal. E outra figura incrível, nessa da gente se espelhar e conseguirmos nos tornar discípulos, né? A gente se torna discípulos como? Com os mestres, né? A gente tem que aprender sempre. Tem que ter mestre. Sem mestre, não. Sem os professores, né? A gente não vai a lugar nenhum. Outro grande mestre foi João Batista, né? Que vale alguém, um de nós, pegarmos e tirarmos para fazer uma palestra sobre essa figura, né? João Batista, que o próprio Jesus disse que era a reencarnação de Elias, o grande profeta dos judeus, grande profeta da Bíblia. E quem era João Batista? Nada. Vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel, meditando, se preparando. Para quê? Para anunciar a chegada do primo de Jesus. Você dedicou uma vida inteira para anunciar que o Messias tinha chegado. E fez isso, né? As pessoas o viam, até alguns achavam que ele pudesse ser o Messias, mas ele sempre deixou muito claro. Ele era apenas um mensageiro, um precursor, né? Que anunciaria a vinda do Messias, que já estava entre eles. Então é outra figura de uma força incrível, de um espírito elevadíssimo, que a gente também tem que se espelhar e estudar, né? Não se fala tanto dele na Bíblia, mas valeria a pena a gente também tê-lo como um espelhamento, né? E a gente, dentro de um centro espírita, de uma casa espírita, a gente tem esse papel de se formar e ir formando pessoas, né? De levar adiante esse conhecimento, de espalhar a boa nova, né? Agora, nessa época, já estamos em dezembro, né? Fica um clima diferente, uma energia mais leve,
E a gente se sente mais até afoito assim, para anunciar. Jesus vai nascer, né? Vai renascer. Né? É muito linda essa fase, né? Uma fase belíssima. Então, que a gente consiga, buscando esses conhecimentos, essas energias, esses parâmetros de vida, né? Para que a gente consiga, de uma forma ou outra, ser um anunciante de Jesus. Que as pessoas possam sentir na gente que Jesus está por ali e não vai voltar. E está aí. Né? E a gente precisa fazer um esforço, né? De ser essa pequena luz, essa pequena lamparina, para que as pessoas percebam isso. Né? O Gandhi, né, que é uma das figuras mais impressionantes da humanidade, ele dizia, né, ele gostaria de ver nos cristãos, né, falava muito isso, ver nos cristãos essa luz do Cristo. Ele não conseguia enxergar. Imagina, ele estava no meio dos cristãos ingleses, né, que escravizaram o seu povo, né, mas ele dizia, leia o Sermão da Montanha, fala, né, ali está o segredo, né, se estudar o Sermão da Montanha, vai pegar toda a essência do cristianismo e vai virar um... E graças a Deus e graças ao bom mestre, a gente pode dizer hoje que a gente tem muitos João Batistas, muitas Marias de Nazaré entre nós que já se foram, não é? Eu posso dizer que eu tenho a satisfação de conhecer pessoas assim. Né? Porque às vezes a gente dá muito valor a quem está um grande orador, um grande escritor, espírita, né? E tem pessoas, às vezes, do nosso lado aqui na casa, ou na casa vizinha, ou às vezes nem espíritas, né? Mas que tem essa luz, né? Então a gente tem que fazer esse processo de valorizar quem está do nosso lado, né? Como as pessoas se doam, como as pessoas doam seu conhecimento, doam seu carinho, sua boa vontade, às vezes em pequenas coisas, às vezes em coisas maiores. É assim que a gente vai conseguindo perceber essas luzes, né? O João Batista, as Marias de Nazaré, e vamos conseguir chegar no Cristo. Não é isso? Eu acho que está de bom tamanho. Eu achei até que eu fosse falar menos, mas cheguei aqui nos meio termo, os 45. Então agradeço muito. Eu vinha pensando nisso, né? Se a responsabilidade é grande para qualquer um que vai abrir a boca, que vai externar, né, vai anunciar o Evangelho, qualquer um de nós aqui, obviamente. Agora, quando né, o grupo te delega, te confia, é muito, muito bom. Vamos nos preparar para a parte final do trabalho. Lembrando, Marcos, que numa casa espírita somos todos irmãos, estamos no mesmo patamar evolutivo e estamos aqui juntos principalmente para nos auxiliarmos mutuamente. Em nome do Boa Nova, nós agradecemos a você a palestra da noite, a primeira palestra do mês de dezembro, que nós sempre dedicamos a Jesus. Sentando confortavelmente,
elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, que é o amor pleno, aquele amor que nós ainda não conhecemos. Vamos trazer à nossa mente o universo, sua criação. E vamos inserir o rosto de Jesus, olhando para nós, com seus lindos olhos faiscantes, em direção ao nosso planeta, ao nosso Brasil e a nós aqui no Boa Nova. Jesus, irmão, mestre e amigo, nós te agradecemos, Senhor, pela palestra da noite, na qual aprendemos que tu és o caminho. Mestre, abençoa esta casa para que nós continuemos te estudando e que nós possamos levar adiante tudo o que aqui aprendemos. Sim, Mestre, nosso desejo é sermos teus discípulos. Sabemos que o nosso trabalho é pequenino, mas aprendemos que todo trabalho é necessário, é útil, é bom quando feito com amor. Jesus, abençoa-nos neste momento e que todos aqueles que nós trazemos à nossa mente nesse momento, aqueles que amamos e queremos, que sejam abraçados por essas luzes que pairam sobre nós. Recebam-nas. Ó Senhor, abençoa-nos. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva todos os dias. Que sejamos agraciados neste momento com a renovação celular, trazendo-nos saúde, paz, ânimo, alegria. Mestre, nós te honramos neste momento com a tua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.